Zagueiros e primeiro volante no Galo. Esse Sampaoli é muito fraco? Não acho, mas eu acho ele muito inconstante. Não escala o Cissé, que é primeiro volante. Não coloca os meninos promissores. Qual a sua opinião? Leonardo, essa última frase, essa penúltima frase é a que mais me preocupa, né? O Atlético tem em mãos o melhor sub-17 da sua história. E tem um técnico que não é um entusiasta da ideia de utilização de atleta de base. E quando você contrata o cara, você já sabe se o cara gosta de base, não gosta de base. Eu acho que houve um erro de cálculo do Atlético, né, nessa questão, tá? Que o São Paulo se desentenderia com as estrelas do time, isso era meio esperado. O Hulk acabou sobrevivendo, do Scarpa, ao que tudo indica, não. Enfim, mas eu gostei dos reforços do Atlético, eu acho que o Galo tem potencial para melhorar. Nicola, é verdade o Igor Gomes no Vasco? O Giovanni é quem faz essa pergunta. Essa especulação já surgiu há alguns dias, eu tentei confirmação no Galo, ninguém quis confirmar nem desmentir, e no Vasco ainda não tive resposta, tá? Nicola, e sobre a troca entre o Talisca? Vamos lá, sobre o troca-troca entre o Talisca. O Talisca tem contrato com o Fenerbahçe só até junho, e especialmente se o Fenerbahçe não conseguisse avançar na contratação de um centroavante, pelo que eu pesquisei na internet durante a live, com pouquíssimo tempo para ver, até porque eu estou aqui respondendo a vocês, o que se dizia é que se o Fenerbahçe não conseguisse comprar um centroavante, o Talisca teria papel muito importante nessa reta final de temporada para o Fenerbahçe, com direito, inclusive, a uma proposta de renovação de contrato, tá? Então o Fenerbahçe vai tentar renovar o contrato do Talisca, que vence em junho. O Talisca já havia sinalizado para clubes brasileiros que a aventura dele no exterior estava perto do fim, que ele voltaria ao Brasil a partir de julho. Então, aquele que apresentasse o melhor projeto para ele nesse primeiro semestre, o contrataria. Vamos ver como é que essa história vai funcionar daqui para frente. Fenerbahçe que enfrenta o Nottingham Forest na Liga Europa, tá? No Campeonato Turco, o time é o segundo colocado, são 46 pontos contra 49 do Galatasaray. O Trabzonspor tem 42, já está um pouco mais distante, né? Então dá para dizer, eu imaginar que a briga vai ser mesmo entre Galatasaray e Fenerbahçe, tá bom? O Tim Mazuco perguntando sobre Fred e Lô Mônaco no Galo. A sexta-feira era bem importante para a definição do futuro do Fred, porque se encerrava hoje a janela de transferências lá no futebol turco, né? As principais ligas já tiveram sua janela encerrada no começo da semana, e aí alguns outros mercados estão aos pouquinhos fechando as janelas. Por exemplo, a da Turquia hoje, na segunda-feira da Romênia, tem a Arábia Saudita, enfim. Por que eu estou citando a janela? O Fenerbahçe, que é o time onde joga o Fred, onde joga o Ederson, goleiro, e onde joga o Talisca, ele estava atrás de um centroavante, tá? E uma das possibilidades aventadas era de Darwin Núñez, centroavante uruguaio, que fez sucesso no Liverpool, que hoje joga no Al Hilal. A verdade é que o Darwin não emplacou no futebol saudita, né? Ele tinha menos sucesso, ou tem menos sucesso do que o Marcos Leonardo. O Marcos Leonardo fez 14 gols na temporada, o Darwin fez 7. E aí, para piorar, o Benzema acabou contratado. E na estreia do Benzema, ele meteu 3 gols na vitória do time dele por 5-0. Então, nesse exato momento, dá para dizer que o Darwin Núñez vai ter pouco espaço. Não restariam muitas alternativas. E existia uma expectativa de que o Darwin pudesse ir para o Fenerbahçe. E aí que entra o Fred. O Fenerbahçe está com o limite de estrangeiros estourado. Para contratar o Darwin, haveria a necessidade de abrir mão de um estrangeiro. E um dos mais cotados seria justamente o Fred. Tá? Foi também nesse contexto que o Palmeiras chegou a cogitar a possibilidade de ter o Fred. O Palmeiras foi avisado de que se o Fenerbahçe contratasse um centroavante estrangeiro, o Fred acabaria caindo. Mas a verdade é que isso precisava ser resolvido hoje, né? Quer ver? Deixa eu ver se tem alguma atualização. O Fenerbahçe estava de olho. Terá que pagar cerca de 15 milhões, enfim. Estava tentando achar se houve alguma publicação turca nas últimas horas falando sobre Darwin Núñez. Enfim, não achei nada. Se vocês tiverem lido em algum lugar, me avisem também, tá bom? Bora falar agora sobre Luiz, atacante do Palmeiras, que quase se transferiu para o futebol saudita. O Palmeiras chegou a aceitar uma proposta do Al Ittihad, oferta de 2 milhões de euros por um empréstimo de uma temporada.
Durante esse período, caso quisesse ficar com o jogador em definitivo, o Al Ittihad seria obrigado a pagar mais 8 milhões de euros. O jogador teria um salário de 2 milhões de euros por temporada, a gente está falando de mais ou menos 1 milhão de reais por mês. Com o detalhe de que no Palmeiras ele não ganha nem um décimo desse valor. Acontece que o Palmeiras, apesar de sinalizar que aceitaria a oferta, recusou na última hora, descartando qualquer tipo de negociação, pelo menos por agora. Boa notícia para o Atlético Mineiro, que segue insistindo na contratação do atacante. Revelado na base alviverde, a verdade é que o Luigi não conseguiu se destacar no time principal e ainda aguarda por mais sequência e oportunidades. Bora falar agora sobre o Santos, que se juntou ao Vasco e pretende mudar o regulamento do Campeonato Brasileiro. Você sabe que o Brasileirão tem 38 rodadas, é disputado em pontos corridos e os 4 últimos são rebaixados, certo? Pois o Santos e o Vasco da Gama fizeram um movimento grande e que tem começado a ganhar adesão de outros clubes, como por exemplo o Internacional, Corinthians, São Paulo e Fluminense, para que em vez de 4 caiam 3 times por ano. Isso valeria para séries A, B, C. Somente a D, que ainda não tem uma divisão menor, que não teria seu regulamento alterado. É natural que se passarem a cair 3, subam apenas 3 clubes para não haver inchaço nas demais divisões. Importante registrar até uma declaração do Marcelo Teixeira, o presidente do Santos, para justificar esse pedido e essa mudança. O índice de clubes para o rebaixamento é muito alto. 4 clubes caindo é exagerado. Você concorda com o presidente do Santos? Tá com ele e com o Vasco nessa disputa? Ou você acha que 4 clubes num campeonato de 20 times está bem resolvido? Só para completar, registrar que a tendência é que a partir de 2027 essa regra passe a valer. O lobby é grande, já contei que Inter, Corinthians, São Paulo e Fluminense gostam da possibilidade. Os únicos realmente contrários a essa mudança são as equipes da Série B, preocupadas com a possibilidade ou a dificuldade que essa alteração causaria na chance deles em voltarem à primeira divisão. Atlético mantém a sua ideia, né? Mantém a sua estratégia, vai mexer no time pro campeonato estadual, né, Abílio? Vai sim, Cirilo, até porque depois de 2 rodadas sem conseguir vencer, né, neste início de campeonato brasileiro, o empate contra o Palmeiras e a derrota pro Red Bull Bragantino, o time do técnico Jorge Sampaoli está mais focado, né, no início do campeonato nacional e já encaminha a sua classificação no estadual. Pode até já garanti-la com uma rodada de antecedência amanhã, caso de uma vitória e combinação de resultado. Olha só, Everson, esse deve jogar, né? Só nos primeiros jogos da temporada deu espaço ao Gabriel Delfim, inclusive daqui a pouco vou falar sobre o Atlético, numa relação direta com essa situação de goleiros. Lateral da direita, Cirilo, eu citei há pouco sobre a situação do Preciado, né? Que foi titular nos 2 últimos jogos. Ele joga lá em Pouso Alegre e acaba jogando também em Bragança Paulista. Não foi bem lá contra o Red Bull Bragantino, enfrentou aquele primeiro tempo de campo mais carregado, com uma chuva forte e, além de tudo, né, foi substituído na etapa final já com sinais de um desgaste físico um pouco mais atenuado. Juan Tressoldi e Vitor Hugo com o Cauã Pacini pelo lado esquerdo. Alan Franco quase não perde minutos na temporada, né? Ele só não começou contra o Tombense, mesmo assim entrou naquela partida na Arena MRV e de resto tem sido o jogador mais utilizado aí em termos de minutagem pelo Jorge Sampaoli na temporada de 26. Igor Gomes, Gustavo Scarpa e Reinier seria uma possibilidade aí de meio campo. Citei no primeiro tempo aqui da turma do bate-bola que o Reinier tem formado uma dupla ali, às vezes com o Coelho no campo de frente. Mas, para este fim de semana, ele pode ter o Alan Minda, que jogou por cerca de 20 minutos lá no sul de Minas semana passada, fez a sua estreia e o equatoriano poderia ser a dupla do Coelho, com o Reinier voltando a uma função mais parecida com a sua de origem. Seria mais ou menos assim um time alternativo do Galo, que ainda assim é forte, para encarar o Esquadrão, que 6 vezes enfrentou o Atlético, viu, Cirilo? E só tem uma vitória, o time de São João del Rei, que foi lá na semifinal que eles fizeram no Mineiro em 2023. O Hulk perde um pênalti lá no Joaquim Portugal, né? Lá em São João del Rei, e o Atlético vence aquele jogo por 1-0, mas depois o Galo se classifica na partida de volta
para a decisão do estadual. São 5 vitórias do Galo e uma do Atlético no histórico dos confrontos. Além do jogo desse fim de semana, né? Como é que você encara o momento do time? Pensando nesse estadual, rodando elenco, e também quando coloca o time principal, porque esse meio de semana tivemos Campeonato Brasileiro, o Atlético esteve em campo em Bragança Paulista e não foi bem. O Renier, que provavelmente vai começar esse jogo, tem aproveitado muito bem os minutos dele, né, quando tá dentro do campo, não só vindo de trás, ele já marcou o gol assim, né, Cirilo, fazendo tabela com o Rony, né, no Campeonato Mineiro, mas quando tá lá dentro da área, com um bom cabeceio, enfim, o Atlético, diferentemente do Cruzeiro, por estar num momento melhor no Campeonato Mineiro, dá-se o luxo de fazer essa rodagem hoje no seu elenco e dar minutagem para todos os atletas, né? Eu estou muito curioso para a possível estreia do Cassierra, né? Que tem a possibilidade, né, Abílio, para essa partida, né? De ir para o banco e de repente ser aproveitado no segundo tempo. Eu espero que ele entre no jogo quando o Scarpa ainda estiver dentro do mesmo, porque para um centroavante ter um jogador que joga do lado com cruzamento fechado, forte, com curva, como o Scarpa joga, é fundamental, né? A bola passa toda hora de falta aquele cara para empurrar a bola para dentro. Quem sabe Cassierra e Scarpa possam dar um bom tom do que o Atlético precisa aí para a sequência de temporada. E o que você espera, Edu, desse time do fim de semana, do jogo do fim de semana e o momento atleticano nesse contexto? Pro jogo do final de semana é seguir o plano, né? Seguir o planejamento que foi traçado lá durante o início da temporada, de no Mineiro fazer testes, dar minutos a atletas que chegaram, dar minuto a garotos, independentemente dos resultados. É o que o Atlético tem feito, tem buscado e está próximo de conseguir uma classificação. E nesse ponto, dar minutos, né? Cassierra, que acabou de chegar, dar mais minutos ao Scarpa, ainda que seja um time alternativo, mas quase todo mundo está falando isso, né, Cirilo? Acho que não é unanimidade, porque o São Paulo não pensa dessa maneira, e é óbvio que outros, a gente teve ouvinte no pós-jogo dizendo que também concorda com que o Scarpa não seja aproveitado entre os titulares, é questão de gosto, mas eu acho que o Scarpa deveria sim estar entre os 11 iniciais. Eu prefiro iniciar com o Scarpa do que terminar os jogos com o Scarpa. Acho que ele pode te entregar mais, mas enfim, isso é do treinador, é ele que define. A linha de 5, ao qual o Mark se referiu, que o Atlético tem utilizado, eu não sou contra você se defender com linha de 5, desde que não seja uma obrigação dela, toda hora que você baixar a linha, você defender com 5. Acho que eventualmente, a depender do que o adversário utiliza, às vezes joga com 2 centroavantes, ou com um centroavante que entra muito e que vai criar dificuldade para o seu zagueiro. O que me incomoda numa linha de 5 defensiva é quando você não tem os 3 zagueiros de origem, no caso do Atlético, que você pega um volante para fechar essa linha de 5 pelo lado. Todas as vezes que o Alan Franco teve que fazer isso, eu não estou falando desse ano, estou falando do ano passado também, não foi bom. Não foi bom para o Alan Franco, não foi bom para o time, porque se o seu volante sai do meio para fechar uma linha de 5 pelo lado, seja como um terceiro zagueiro ou como ala... O movimento tem que ser coordenado demais, né? Tem que ser muito coordenado e o percurso é maior. Como é diferente do que aconteceu, por exemplo, eu não sei se no Clássico ou contra o Palmeiras, não me recordo agora, mas aconteceu algumas vezes durante o jogo, do Maicon baixar para fechar essa linha de 5 entre os zagueiros. É outra história. Você tá ali entre os zagueiros, você quer voltar a ser volante, você dá 2 passos, você já é volante de novo, você já tá na cabeça da área, protegendo. Então me incomoda muito um volante fechar essa linha de 5 pelo lado do campo. Não gosto e eu acho que tem sido prejudicial ao Atlético. Repito, não sou contra a linha de 5 eventualmente. Não gosto toda hora. O time joga só com linha de 5. Eu não gosto. Mas eu respeito a ideia do treinador. Eu nem acho que o Sampaoli tem jogado só a ferro e fogo com essa linha de 5. E acertado nesse planejamento, né? Tá conseguindo fazer esse rodízio. E o Guardiola gosta muito de falar isso, né? Esses pontos corridos, ele fala que ganha-se o campeonato nas 10 primeiras rodadas. E então você imagina esse ano, com essa experiência nova aí, o tanto de time que tá tendo que corrigir rota, o Atlético tá
tá certinho, tá no trilho, sabe? Eu acho que vai colher bons frutos aí, tende a colher bons frutos nessa temporada por isso.